Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook, pelo YouTube. E hoje a gente tem um tema bem interessante para falar, que é do Novembro Azul, né? A primeira live do TJCC no Novembro Azul. A gente está muito orgulhoso disso. E eu queria apresentar aqui os nossos participantes de hoje, que vão debater um pouquinho sobre saúde do homem. E a primeira pessoa que eu queria apresentar já é alguém da casa que está com a gente sempre, né? Também um movimentador de Todos Juntos contra o Câncer, é o Vinícius Imbrão. O Vinícius, ele é professor, né, jornalista, ex-paciente de câncer de testículo e embaixador do Novembro Azul. Então, bem-vindos, Imbrão. Depois a gente vai voltar para você para falar um pouquinho. Vou apresentar o nosso outro participante dessa live, é o Thiago Seiji. O Thiago é um médico urologista, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de 9 de Julho e médico pesquisador na área de uro-oncologia. Nós teremos também o nosso quarto participante da live, que é o Dr. Fabrício Braga, que ele é mestre em cardiologia, diretor médico do Laboratório de Performance Humana e da Confederação Brasileira de Triatlon. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês, os participantes, obrigado. Eu conheço todos aqui, já de outras participações em lives, a gente fica muito feliz de ter vocês conosco, e queria já passar a bola aí para o Vinícius Imbrão, falar um pouquinho do Novembro Azul, saúde do homem. Ele, acho que é uma pessoa que além de muito engajada, muito engajada no tema e sempre falando sobre isso, também passou um pouco disso, né? Teve uma doença que hoje é totalmente curável, como ele mesmo é a prova viva disso, e pode falar um pouquinho para a gente de toda essa percepção dele como paciente e como um embaixador do Novembro Azul. Bem-vindo, Imbrão. O Imbrão está mutado, Imbrão. Estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Obrigado. Ó, boa noite todo mundo. De novo, a gente junto aí, né? Dr. Paulo, Fabrício, Dr. Thiago a primeira vez. Fabrício é o meu médico, amigo, parceiro também, atleta, enfim. É legal porque a gente falar do Novembro Azul, né? Tem muito... As pessoas ficam, às vezes, é um lugar comum. Vamos falar de câncer de próstata, né? Que é muito importante, que a gente tem que ter esse alerta, mas o Novembro Azul é muito além disso, né? A gente aumentou isso aí para uma percepção da saúde do homem, muito além do que só o câncer de próstata, né? A gente fala dos tumores masculinos, pênis, testículo, enfim, mas não só de tumores, mas fala da saúde como um todo. Então é legal uma mesa como essa que a gente tem hoje, que tem o Fabrício, cardiologista, que tem essa percepção também da saúde do homem voltada para a atividade física, para o esporte. Então é legal que a gente vai ter um debate muito rico aqui. A campanha do Novembro Azul está fazendo 10 anos aqui no Brasil, então começou em 2011, então é um ano de celebração, porque a gente observa que, apesar dos números muito altos e muito que a gente tem que caminhar ainda, né, em termos de câncer de próstata, em termos de cânceres masculinos, a gente evoluiu bastante. Eu acho que esse ano, então, mais do que nunca, a gente está falando muito sobre a questão comportamental, né? A questão do machismo, a questão do autocuidado que o homem não tem. Enfim, isso é muito legal. Então, iniciativas como essa, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, são muito importantes, porque a gente reverbera isso, né? E aumenta essa voz. Então, vamos lá. Vamos discutir. E é interessante, né? Você comentou aí um pouquinho da questão do autocuidado masculino, que é difícil, e a gente acho que pode até começar com isso, né, Imbrão? Acho que o Fabrício deve ver isso com uma certa frequência, né? A gente estava comentando sobre isso lá no começo da live, também o Thiago acho que pode dar uma contribuição. Conta para a gente, vocês como médicos, como que vocês veem essa questão da resistência eventualmente masculina em se cuidar, né? A gente sabe que tem todo um histórico aí, né? A gente sabe que a mulher, por exemplo, ela se cuida muito mais cedo que o homem, já faz exames de rotina desde sua juventude, né? Enquanto o homem acaba tendo dificuldade para começar a ir no médico, seja para fazer avaliação periódica em relação a exames
relacionadas a tumor de próstata, mas outras avaliações também da área da saúde. Então, queria saber a impressão de vocês em relação a isso no consultório, como que vocês veem isso como médicos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Exercício hoje. Nenhuma como exercício as fases mais avançadas e eu voltando para esse aspecto, Paulo, que você citou, né? Eu acho que o áudio dele está falhando muito. Tá. Ô, Fabrício, seu áudio tá um pouquinho picado. Eu vou passar para o Thiago, e aí a gente vai tentando acertar esse problema do áudio aí. Então, Thiago, se você quiser começar falando aí um pouco dessa história da questão de como você tem visto essa aderência do homem, inclusive isso é uma informação que a gente é formado há um tempo, e mudou um pouco, pelo menos a minha percepção, é que os homens têm se cuidado mais. Você tem visto isso? Como que você vê isso nesse Novembro Azul aqui? Bom, boa noite a todos, né? Sou médico urologista, então estou achando bem interessante que tem gente de outros ramos, né? Tem um jornalista e acho que vai ficar bem legal essa conversa. No consultório, né? Os homens vêm tendo uma consciência um pouco maior, né? De que precisa, né? Fazer uma avaliação. E eu acho que o Novembro Azul começou com a coisa da conscientização do câncer de próstata, né? Mas acaba sendo o ponto de contato aí com um sistema de saúde como um todo, né? Muitas vezes no consultório a gente que faz uma pequena triagem, uma avaliação médica assim mais global, né? De saúde do homem, porque não é só lá e fazer exame de toque retal e PSA, né? Que é o que todo mundo ouve falar. Mas e tirar uma história, né? Uma anamnese, então, pô, você faz atividade física? Tá, faço. Se faz quantas vezes por semana, né? É regular, não é? Sente alguma dor? Ganhou peso? Então, com isso, além do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Acho que a consulta com o médico acaba sendo um lugar que o homem ele acaba revelando alguns problemas, alguns aspectos da saúde, né, que muitas vezes ele tem e às vezes passa batido ou não incomoda tanto, né, desde da parte orgânica quanto a parte mental também, né, a gente, com a pandemia aí, a gente viu muito essa questão da parte da saúde mental também, e eu acho que isso aí é uma mudança de cultura que está acontecendo, né? Então, os homens estão percebendo que é importante, né, esse cuidado aí com a saúde, e eu acho que essa avaliação global melhora a saúde como um todo, né? Então, a gente tem uma oportunidade, às vezes, de inclusive, educar, né, as pessoas, né, que existem, tudo bem, você não tem diabetes, mas você já tem uma obesidade, você pode ter uma síndrome metabólica, né, então tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que nesse sentido aí, o Novembro Azul veio e vai agregar muito, né, acho que vai ganhar cada vez mais força essa questão do Novembro Azul, e vai caminhar para esse lado aí de saúde do homem, né? A gente tem pessoas ligadas à atividade física aí que podem falar o quanto isso é importante, né? E quanto isso pode mudar a vida de uma pessoa. Tá mudo, Paulo. Tá mudo. O seu microfone tá mudo, Paulo. Tá mutado. Oi, desculpa. Então, e cada vez mais a gente tem visto, inclusive em mesas de congresso, a questão da atividade física, da alimentação saudável, como
mesas importantes dentro desses espaços médicos que antes eram direcionados somente para tratamento de doenças, né? Mas agora vendo a prevenção como algo importante. Não sei, acho que o Fabrício voltou aí. Fabrício, quer tentar falar um pouquinho daquela questão para a gente inicial sobre esses cuidados, a parte até fisiológica aí, né, antes da patologia, né, como o homem se cuidar? Conta um pouquinho para a gente dessa sua visão também. Eu acho que está... Acho que está congelado dele, ó. Congelou. Tudo bem. Vamos, Zibrão, deixa eu te usar. Eu ia fazer uma pergunta que eu estava, antes da gente estava conversando, né, aqui juntos com o Thiago, etc., com o próprio Fabrício, em relação a esse autocuidado masculino. O Thiago citou isso. O fato de você ter sido paciente oncológico e você ser um militante nessa área, eu pelo menos tenho a impressão que meus pacientes têm vindo um pouquinho mais... Oi, pessoal, voltamos. A gente teve algumas falhas técnicas, mas estamos de volta. A gente estava falando sobre o autocuidado masculino, né? Antigamente a gente via, era muito comum, inclusive, numa consulta de um paciente masculino, ele está do lado da sua cônjuge e a cônjuge acabava até falando mais sobre ele do que ele mesmo, né? E isso, pelo menos, eu tenho visto mudar bastante. Então, eu queria saber da opinião do Zimbrão, como que ele tem visto isso? Zimbrão, fala para a gente aí, como paciente, ex-paciente oncológico, e como embaixador do Novembro Azul, como que você tem visto esse empoderamento masculino em relação à sua saúde? Esse tema é muito interessante, né, Paulo? Porque é uma questão muito de quebra de paradigma mesmo, né? A gente tem que quebrar alguns paradigmas. O homem, ele sempre coloca essa responsabilidade na conta da mulher, né? Ou seja, a esposa, seja a mãe, né? Seja uma parceira, e as gerações mais antigas até mais ainda, né? Porque essa herança é uma coisa muito cultural mesmo. E aí a desculpa é: eu não tenho tempo, eu sou provedor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a casa. Então tem muitas questões aí, e não é à toa que no Brasil a gente vive 7 anos a menos do que as mulheres, né? Não é por uma questão de fisiologia. O Fabrício pode falar isso melhor do que eu. Nós não somos seres inferiores e vivemos menos, né? Por uma questão fisiológica, né? Eu acho que nós somos iguais. Então, essa questão é muito por isso. É uma questão comportamental. A população prisional é 95% de homens. A violência contra a mulher e contra outro homem é muito maior, né? Vinda do homem. Então, todos esses números, o índice de suicídio é 4 vezes maior do que o da mulher. Então, a gente não tem como desconectar nessa questão do comportamento. A gente pode falar mais para frente sobre isso, mas respondendo ao que você falou, eu tive o meu câncer em 2014, e aí eu me engajei, né, já em 2015, a partir do momento que eu me recuperei e eu gerei toda uma corrente do bem, enfim, depois do meu tratamento. Inclusive, nesse sábado, a gente vai ter um encontro de novo aqui no Rio, que é o Desafio do Zimbrão, né, que eu não chamo mais Desafio do Zimbrão, né, mas é um evento do Novembro Azul que tem esse cunho de atividade física, de olhar para essa questão da saúde, né, de praticar uma atividade e tal, e a gente faz isso na prática. E eu observo nesses 6 anos aí, engajado na campanha do Novembro Azul, o aumento na procura, o aumento nesse autocuidado, muito lento, mas tem um aumento, tá? E isso se deve muito à comunicação. Eu acho que iniciativas como essa, a gente falar sobre isso, as redes sociais, né, os veículos que a gente usa, eles ajudam muito, porque isso está em todo momento, a gente está falando sobre isso. Até o Thiago citou a música, né, a gente estava conversando em off, a música do Thiago York, né, uma música belíssima, né, uma letra muito forte, muito bonita. Ele falou isso aqui nos bastidores, antes da gente entrar, e é isso, o olhar está para isso, sabe? De que
o modus operandi que a gente vivia não estava dando certo. A gente está vivendo menos, a gente está matando as mulheres, né? A gente está, enfim, isso não está bom para ninguém. Então, acho que iniciativas como essa, a gente falar sobre isso, é muito além de uma dedada, é muito além de um exame de próstata, né? E é legal a gente estar aqui e falar sobre isso. Então, eu observo um aumento, sim, tem muito que melhorar, né? A gente tem que quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, muito, mas é isso, falando sobre isso, levando esse assunto, eu acho que é o que a gente consegue. Beleza, acho que é isso mesmo. O Fabrício, acho que a gente agora está... Tomara que tenha melhorado. Melhorou, agora sim. Perfeito, agora sim. Problema do computador. Desculpe a todos aí. Enfim, assim, não é à toa que ser homem é um fator de risco para morrer de uma série de doenças, inclusive na Covid. Não tem uma série epidemiológica de pacientes de Covid, por exemplo, que ser homem não tenha sido um fator de risco para morrer e ter formas graves de Covid-19. Então, assim, isso é cortejo do impacto que as comorbidades que a gente traz ao longo da vida por detecção tardia de doença, numa grande parte das vezes, acarreta esse risco maior de adoecimento e de complicações, né? Até nos próprios esportes. Só para vocês terem uma ideia, nenhuma mulher até hoje morreu subitamente na Maratona de Londres, que é uma maratona... Por que eu estou dizendo isso? Porque ela é coordenada por um grande epidemiologista, um cardiologista do esporte fabuloso, Sanjay Sharma, que cataloga os resultados dela e a taxa de eventos e complicações há anos e anos. E até hoje nenhuma mulher morreu subitamente. A grande preocupação hoje de quem vai morrer subitamente durante fazendo atividade física, né? Lembrando que o exercício salva, né? Mas eventualmente pode acontecer alguma coisa se você tiver uma doença não diagnosticada. É o homem entre 40 e 50 anos tentando performar. Ou seja, o super macho. É o mesmo cara que não quer fazer exame de próstata. Então, essa é uma preocupação, eu imagino, em todos os níveis da medicina, né? Não é só um apanágio da urologia, e talvez até de outras questões não médicas, enfim. Então, eventos como esse aqui são muito importantes para desmistificar essa questão relacionada ao cuidado da saúde do homem. Perfeito. Fabrício, você comentou um pouquinho aí da questão de atividade física, etc. O Zimbrão também é um adepto e também discute bastante esse tema. Antes de falar um pouco da doença em si, né, depois eu vou puxar um pouco para o Thiago em relação à questão de rastreamento, etc. Mas fala para a gente como vocês veem hoje um homem saudável, né? Como a campanha Novembro Azul pode ajudar em relação à saúde do homem, no sentido de você prevenir qualquer evento, não só câncer, mas prevenir outras patologias que você consiga fazer isso com atividade física. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Assim, sem tentar complicar muito, eu acho que o ser humano saudável, homem ou mulher, é o indivíduo que faz atividade física regular, num volume não inferior a 150 minutos por semana. Esse é um número mágico, muito mágico. Existe uma ciência em cima desses 150, 2 horas e meia. Mas que faça atividade física regular, que se alimente com o mínimo de alimentos industrializados possível, que coma vegetais todos os dias da semana, que faça ingestão de carne não vermelha pelo menos 2 dias na semana. Isso tem um impacto importante no câncer de próstata. E que não seja obeso, não estamos falando aqui nem de sobrepeso, né? Existe uma tolerância, lógico, se você não puder não ter nem sobrepeso, seria legal. Mas esse, assim, resumindo, é o protótipo do ser humano saudável, é um indivíduo que, na minha opinião, se conseguisse comprovar isso, ele merecia um desconto no plano de saúde. Eu não estou falando isso da boca para fora, não. Vários países do mundo já fazem isso. Você comprova que você é um indivíduo saudável, você está preocupando com o seu risco de adoecer, por que você não pode pagar menos no seu plano de saúde? Infelizmente, no Brasil, isso ainda é proibido. Ainda é proibido. Mas seguros de vida já fazem isso. Vocês devem ter visto aí que a Prudential lançou um programa de benefícios de desconto no plano de saúde, no seguro de vida,
em quem adere a um programa de atividade física regular, né? E é maravilhoso, que você paga menos e o cara ganha mais, porque a chance de morrer é cada vez menor. Então, assim, quem faz exercício devia pagar muito pouco mesmo no plano de saúde, porque no seguro de vida, porque a chance de morrer é muito menor. Então, assim, são os aspectos assim que eu acho que devia se destacar para que considerar um indivíduo saudável. Sim, exato. E Zimbrão, o homem é o super-homem, afinal, ou não? Aquele homem provedor, que cuida da família, aquele homem é o super-homem, ele não fica doente? Ou como que você tem visto isso? A campanha Novembro Azul tem ajudado como nisso aí? Paulo, se ele for o super-homem, ele está muito perto da criptonita no dia a dia. Não está funcionando, não. Então tem que afastar essa criptonita dele, porque não está dando certo. Eu acho que o Fabrício colocou muito bem, sempre com uma curiosidade, uma coisa que faz a gente pensar, né? Tomara que a gente consiga mostrar essas lives para os planos de saúde, porque eu queria pagar menos no meu. Bom, a minha parte eu estou fazendo em termos de exercício, mas eu acrescentaria o que o Fabrício falou, na minha percepção, do conceito, obviamente que é um conceito utópico para o mundo em que a gente vive, mas o conceito de saúde pela OMS, que é o completo bem-estar físico, mental e social, né? O social, né, não depende da gente e o mental depende, né? Se a pessoa busca essa ajuda, procure, mas eu acho que assim, é o equilíbrio, né? O Fabrício falou brilhantemente da alimentação, do exercício, mas a gente vê, e com o cenário pandêmico, né, isso ficou bem claro, porque a noção de finitude ficou muito presente, principalmente nos primeiros meses da pandemia, que a gente ficou confinado, né, 4 meses aí e tal, enfim. E essa noção de finitude trouxe à luz essa questão da ansiedade, da depressão, da angústia. Isso ficou muito presente. E o homem não falava sobre isso, porque falar sobre isso é coisa de, né, aquele machismo, né? Como assim? Vou mostrar uma vulnerabilidade, né? Ser vulnerável, falar que estou sofrendo, estou triste, estou ansioso. O homem não falava. E tem uma pesquisa recente da editora Abril, junto com o Instituto Lado a Lado, foi em 2019, se não me engano, essa pesquisa, e mostrou um número, foram 40 mil entrevistados e tal, por telefone, e assim, mostrou que o homem está começando a mostrar essa fraqueza, né? Que teoricamente era uma fraqueza. Então, assim, eu acho que a questão mental ela tá muito presente, até para a questão motivacional, porque se o cara está angustiado, está deprimido, para ele fazer um programa de exercício, para ele fazer uma dieta, uma alimentação saudável, ele acaba sucumbindo, né? Então, eu acrescentaria aí essa preocupação comportamental também, né? E esse cuidado da saúde mental, né? Até para superar um problema cardíaco, né? Um câncer, um tumor, ele ter esse respaldo mais forte. E para isso a gente tem que quebrar essa cobrança, esses paradigmas de novo, dessa questão do homem ser o super-herói, ser o super-homem, ser o provedor, né? Enfim, isso é um processo, está melhorando, mas a gente tem muito que falar sobre isso e quebrar esses tabus. Exatamente. E falando nessa questão de quebrar tabus, né? Queria trazer para a roda o Thiago e queria saber, Thiago, de você, até respondendo a pergunta do Ronaldo José. O Ronaldo José perguntou aqui para a gente: fazer exame de toque ou só o PSA é suficiente? Isso é um médico da família, um médico falou para ele, e ele na família ele já tem histórico de câncer de próstata. Então, fala um pouquinho para a gente sobre rastreio, Thiago. Acho que sempre quando a gente fala em Novembro Azul, né, essa campanha aí que existe desde o início da década de 2000, né, ela começou lá nos Estados Unidos, depois do Outubro Rosa, mas que acho que a gente tem bem esse foco da próstata, né, dos cuidados com a próstata. Conta para a gente aí, como urologista, a sua visão e as recomendações aí da sociedade brasileira e das sociedades internacionais em relação a rastreio. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que às vezes se fala muito prevenção do câncer de próstata, mas o câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Então a gente sabe que ela se manifesta com sintomas muitas vezes já em estágios mais avançados. E a detecção precoce, né? Então os exames que são feitos são para detecção precoce. Basicamente, aqui no Brasil,
acima de 45 anos, com história familiar e raça negra, já está indicada, né, o rastreio anual. E caso não tenha nenhum desses dois fatores, aí a partir dos 50 anos, né? Esse assunto de rastreio, se a gente for conversar, gera muita polêmica, porque isso, quando você rastreia, você diagnostica e acaba também gerando muitos tratamentos, correto? E o câncer de próstata é uma doença que nem sempre você precisa de um tratamento, né? Às vezes uma vigilância, às vezes um acompanhamento. Quem ouve a palavra câncer já imagina que o câncer de próstata é uma doença só, mas o câncer de próstata é uma doença que eu costumo falar que é espectral, né? Igual a síndromes ligadas ao autismo, ou seja, você tem desde o câncer indolente, que a pessoa não vai ter problema nenhum na vida com aquilo, ela vai morrer com aquilo, mas não daquilo, entendeu? E tem a doença mais avançada, né? E a importância de ir no urologista é porque saber interpretar esse rastreio, né? Não é tão simples, faz um PSA, acima de tanto é normal, abaixo de tanto, não. O PSA é um dos exames, ele tem que ser avaliado com bastante critério, né? Porque é um exame que ele pode se alterar em outras situações, que não só o câncer de próstata, e isso tem que ser avaliado por alguém que tenha esse conhecimento. E o câncer de próstata, hoje, quando diagnosticado precocemente, né, você vai fazer o acompanhamento, seja com tratamento mais agressivo, ou só uma vigilância, ou dependendo da idade, da condição dos pacientes mais idosos, por exemplo, às vezes só uma conduta expectante, porque a gente sabe que o comportamento não é tão agressivo. Vamos supor, a gente fala um câncer de pâncreas, né? Que é uma doença avassaladora. Câncer de próstata, não. Câncer de próstata tem muitos steps aí, muitos passos, degraus de tratamento e, assim, não é raro. Às vezes a gente tem pacientes metastáticos 15 anos, né? Não é incomum isso, porque cada dia surge alguma coisa nova e vai fazendo acompanhamento. Então, a primeira coisa é que não é uma sentença, né? Mas é conscientizar o homem que ele precisa fazer e acompanhar. E o Vinícius estava falando dessa questão, né, da saúde mental. O consultório urologista vem nas mais diversas queixas, né? E depois da pandemia, acho que isso é uma percepção pessoal. Essa parte de ansiedade anda muito junto com disfunções sexuais, né? E assim, o que a gente pega assim de homem jovem, 20, 30 anos com disfunções sexuais e sem fator de risco cardiológico nenhum. E na hora que a gente vai começando a aprofundar ali na consulta, conversa e tal, a gente vê que o problema dele, assim, a disfunção sexual é só a ponta ali do iceberg, né? Que o problema está em outro, na parte de saúde mental mesmo. A gente usa, às vezes, algumas medicamentos psicoativos, né? Para tratamento de algumas disfunções. E é interessante que quando eles voltam, os pacientes voltam, eu pergunto, tudo bem, houve uma resposta nessa parte sexual, mas mudou outros aspectos da sua vida? E a grande maioria fala, nossa, doutor, sou um cara mais paciente, menos explosivo, né, durmo melhor, e isso eu acho que, putz, muda a vida da pessoa, né, muda a vida da pessoa. Agora, tocar, por exemplo, ainda procurar profissionais de saúde mental, ainda é o assunto, sim, que você tem que ir com bastante, porque a gente vê que os homens têm alguma resistência, né, a procurar. É legal esse... Peço licença, Paulo, para trazer uma questão. Posso falar? Hoje, não, o Thiago falou, hoje eu fui no urologista, tá, gente? Não é papo furado, não. Hoje eu fui na minha consulta no meu urologista, que é o Henrique Rodrigues, aqui no Rio de Janeiro. Fabrício conhece, amigo e tal. E foi o cara que descobriu o meu câncer, que me acompanha. Eu tenho ele, né, como meu santinho lá, um carinho especial, porque ele foi um cara decisivo, porque ele identificou o tumor e me operou 2 dias depois. E eu já estava com metástase no abdômen, enfim. E aí hoje eu fui nele, obviamente eu ia a cada 6 meses, agora eu vou uma vez ao ano. Por acaso caiu em novembro, normalmente eu vou em outubro, né? Não é por causa do Novembro Azul, mas coincidiu. E aí
fiz todos os exames, levei tudo, estava conversando, e aí eu falei com ele, essa questão mental, né? Que eu e a minha parceira, a gente fez umas terapias tântricas, né? Que enfim, que meditação e tal, e todo um trabalho. Eu falei, ele vai começar a rir, né? Aí ele falou, me dá o telefone, o contato, porque eu recomendo os meus pacientes para que eles façam. E eu achei muito legal que você tocou nesse ponto, porque é isso. E eu, nessa terapia tântrica, né, você aprende massagem, uma série de coisas, a explorar o corpo, né, porque a gente é limitado ao falos, né? O homem sem um pênis não é um homem, né? Então, a criação nossa masculina, essa coisa do machismo é tão grande que a gente perde a possibilidade de explorar qualquer parte do corpo, axila, joelho, né? Você tem pontos sensoriais no corpo inteiro. Então, assim, é curioso. E aí, uma coisa que ela que me disse é interessante, porque, assim, o homem, a gente tem uma educação sexual inexistente, né? Principalmente as gerações nossas e as mais antigas, que é assim, ela dá um exemplo muito bom, que te dão uma raquete, uma bolinha e te colocam para jogar Roland Garros, campeonato, sem nunca ter treinado, sem nunca ter feito nada. A primeira relação sexual é meio isso. Te jogam no campeonato e você vai sem ter falado sobre isso, sem ter conversado sobre isso. Então, assim, essa questão sexual é um tabu muito grande. E isso, para o homem, é muito grande também, porque o homem ele tem que estar disponível, né? Às vezes ele tem que sucumbir o desejo dele, né, em prol de ter que responder uma expectativa da parceira que foi gerada e foi criada por um machismo. Então, achei legal você colocar esse ponto, porque isso aí é muito além de câncer de próstata, câncer de testículo, é muito além, porque isso traz outras questões, como você bem falou, ansiedade, né, sem dormir, depressão, enfim. Aí a gente tem assunto aí para destrinchar. Exato. Realmente isso é a saúde do homem, né? É você falar sobre todo não só os aspectos físicos, mas os aspectos mentais, sociais, que geram alguma questão importante aí em relação à saúde. Uma coisa que eu também gostei bastante em relação ao comentário agora do Tiago, essa relação em relação à doença espectral, que é o câncer de próstata, como são vários outros tumores, né? E vocês sabem que até no nosso consultório, eventualmente a gente recebe os pacientes e normalmente recebe os pacientes com câncer de próstata e sem orientação em relação à qualidade de vida, sem orientação em relação à atividade física, à alimentação, a gente acaba, claro, apesar de não ser nossa especialidade, a gente é médico e tenta ali ajudar, encaminhar esses pacientes também para alguns lugares, né, para poder ter essas orientações, né, para outros colegas, mas o fato é que faz uma diferença muito grande, até a cabeça. Quando o Thiago comentou dessa questão da observação ativa, né, vocês não têm ideia como é difícil convencer um homem que não precisa tratar um câncer de próstata. O Thiago sabe disso, às vezes a cabeça dele não deixa, não preciso tratar. A gente sabendo que um senhor de 80, 85 anos e um tumor de próstata de baixo risco, provavelmente nunca vai ter nenhuma repercussão dessa lesão. Aliás, a gente acho que nem precisaria ter pedido o PSA dele para início de conversa, né? Esse paciente não precisaria nem ter passado por um rastreamento com essa idade. Mas o fato é que aí depois você acaba ficando com um pepino na mão, né? Porque a pessoa quer tratar e, na verdade, ela vai provavelmente só ter os efeitos colaterais desse tratamento que ela fizer, né? Não vai ter o benefício, dificilmente ela se beneficiará daquilo que a gente pode fazer por ela, e isso vira o tabu, né? A dificuldade, inclusive, desse não tratamento. E, contrapartida, né, dentro dessa doença tão dinâmica, né, que a gente vê, a gente tem outros pacientes jovens, eventualmente até com metástase, que hoje a gente está deixando eles quase que com uma doença crônica, né? Ao mesmo tempo que também esse é um outro perfil e que a gente precisa cuidar da mesma forma, né? Precisa prepará-los para essa questão do se cuidar, do não ficar tão preocupado só com a doença, mas sim com a sua própria saúde, porque esses pacientes hoje podem alcançar uma sobrevida muito longa, maior que 10 anos, ou seja, virou uma doença crônica como diabetes, como pressão alta, né, como qualquer outra doença crônica.
Falando disso, né, voltando aqui com o Fabrício, fala para a gente como que você viu, o Zimbrão comentou um pouco aí da pandemia, né, da loucura que foi em questão em relação à saúde mental, etc. Mas você, como um médico que está muito ligado à questão da atividade física, fisiologia do esporte, conta para a gente como que foi no seu dia a dia, como você viu macroscopicamente essa questão da saúde, da atividade física, agora com essa pandemia, e como as pessoas estão voltando para o seu consultório. Você está mutado. Não, tirei o mute aqui agora. A gente tem a perspectiva de diagnosticar doenças mais graves agora, pelo tempo de inatividade, progressão de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. O home office tinha a perspectiva de fazer, enfim, por teoria levar o trabalho para casa. Foi o contrário, as pessoas levaram a casa para dentro do trabalho. Então, quantidade de síndromes psiquiátricas que apareceram ao longo do caminho em escritórios de advocacia e enfim, toda sorte de profissional, inclusive nós profissionais da saúde, foi muito grande. Então, a gente, sim, tem visto evoluções de doenças cardiovasculares de forma muito mais acelerada do que a gente viu no período de um ano e pouco, que foi o período que a gente ficou em isolamento, em distanciamento social e com todas as medidas restritivas que a pandemia necessariamente, diga-se de passagem, nos impôs. Isso não é uma impressão minha, existe já algumas evidências disso, e existe uma preocupação muito grande de que, por exemplo, agora, ainda, sobretudo com as pessoas que estão sofrendo da síndrome do Covid longo, né, que não conseguem voltar à sua rotina por conta de ainda estarem sintomáticos, de que essa inatividade, né, seja gere ainda mais doenças cardiovasculares. Ou seja, a gente tem uma segunda pandemia agora, que é essa pandemia de infarto, pandemia de AVC, a pandemia de... E provavelmente o sedentarismo e esses fatores de risco não são isolados, não são apanágios de doença cardiovascular, né? É possível que a gente tenha mais cânceres também por conta disso. Então, as estratégias de prevenção e de detecção são muito, muito, muito importantes. Voltar para onde você tem evidência, o Thiago falou muito bem, as estratégias de rastreio, a gente faz muito lá no laboratório avaliação de pessoas que vão ser submetidas à cirurgia oncológica, né, notadamente de câncer do tubo digestivo e de pulmão. E a gente já vendo as pessoas chegarem com doenças, tumores maiores, doenças mais avançadas, justamente por conta do tempo que ficou sem operar, vocês cirurgiões podem falar melhor disso, né, e da redução significativa aí dos programas de rastreio que ficaram totalmente parados. E Fabrício, agora voltando à vida, pelo menos um novo normal, mas já alguma coisa de mais normal do que a gente viu em 2020 e no começo de 2021. Tem uma pessoa que você recebeu aí no seu consultório, que ela participar da caminhada do Zimbrão. Fala, não, eu vou lá, estou animado, quero ir lá com o Zimbrão caminhar, fazer atividade física. Como que eu faço? Como que essa pessoa procura ajuda? Porque a gente, claro, fala, não, fazer atividade, vamos todo mundo, é importante, mas como você diria que são os primeiros passos de quem quer começar a se cuidar e ter uma vida mais saudável? Atividade física, vamos focar na atividade física. Eu tenho, assim, vários aspectos aí, como eu citei, para ser um ser humano saudável. Começando pela atividade física, que recentemente se provou, né, existe. Quando eu ia num evento de endocrinologia ou de nutrologia, ou mesmo de nutrição, ficava aquela discussão assim, mas o que é mais importante, fazer exercício ou se alimentar bem? Enfim, mês passado, teve um estudo gigantesco que se debruçou sobre esse aspecto, e agora não há a menor dúvida. Depois de parar de fumar, fazer atividade física é a iniciativa mais importante para a saúde. Mais importante. Ponto. Número 2. É óbvio que, se puder ter outras, vai ser muito, muito, muito melhor. Mas se eu tivesse, assim, utopicamente, que escolher uma se tornar um indivíduo ativo.
E aí, nesse ímpeto de tornar-se um indivíduo ativo, a gente tem que tentar desburocratizar isso. E o fato é, fazer atividade física leve, atividades na qual eu consigo falar enquanto faço, né? Esse teste é um teste muito simples, que o Zibrão pode falar muito bem, né? Que é o talk test. Se eu estou falando o que eu quiser enquanto eu faço, eu estou fazendo atividade física leve. Qualquer ser humano pode fazer, sem grandes tipos de avaliação. Eventos cardiovasculares enquanto se faz atividade física leve e são iguais a eventos cardiovasculares em repouso. Tem uma incidência maior. Mas a gente precisa de um pouco mais do que isso. Então, se eu já tinha uma rotina de exercício, se eu não tenho nenhuma doença crônica não controlada ou história de morte súbita e tenho menos de 40 anos de idade, eu posso avançar para atividade física moderada sem maiores avaliações. Se eu desejo fazer atividade física intensa, que a gente vê como uma coisa legal, aí sim eu vou precisar de uma avaliação médica. Agora, se eu estou saindo de um sedentarismo prolongado, se eu estou acima do peso, se eu tenho alguma doença crônica, faço uso de algum medicamento para controle, aí para fazer atividade física moderada eu vou precisar de uma avaliação médica antes disso. Então essa é a recomendação. Em relação a isso, deixa eu só comentar que eu acho que fundamental nos dias de hoje é conscientizar que essas mudanças todas, elas devem ser iniciadas na infância, né? E não é o que a gente está vendo, né? A gente não vê isso, porque a gente sabe que tem uma memória metabólica, né? Sabe que a pessoa que foi ativa na infância, muitas vezes, ele pode até passar um período, assim, inativo, mas quando volta, consegue desempenhar e consegue ter uma evolução até rápida, né? E só que com essa pandemia, né, a gente obrigou as crianças a ficarem na frente do computador, né? Quem tem filho sabe que ficou na frente do computador. E jogos e telas e tudo. E isso tem que ser uma política pública, né? E só que a gente vê assim nas mídias, assim, não se fala disso, né? De o quanto isso é importante, né? E se a gente não mudar, nas próximas gerações, eu tenho receio, viu, de que para o cardiologista, para o endócrino, para o médico, assim, vai ter cada vez mais paciente, porque, né, não se cuidou disso quando era o mais fundamental, né, que é no início aí da vida. Exato. E me conta, Thiago, na sua prática também, eu fiz uma provocação aí para o Fabrício em relação à prática clínica dele. Como você tem visto o movimento em relação ao cuidado masculino, né, no seu caso, como urologista, nessa pandemia, se as pessoas estão voltando a procurar o rastreio precoce, ou se ainda existe uma resistência, até por conta de tudo que aconteceu nesse período? As pessoas estão buscando, a gente está até enfrentando assim, um boom de consultas, acho que represadas, né, que muita gente, porque a pandemia afeta as pessoas cada um à sua maneira, né, tem pessoas que simplesmente não saem de casa em hipótese alguma, tem pessoas que eram obrigadas a sair por algum, e as pessoas que não fizeram nada estão vindo agora, né, só que com o advento, por exemplo, de telemedicina, você conversar com o paciente, bater um papo, tirar uma história mínima, clínica dele, você já consegue perceber muita coisa, né? Claro, tem que ir no consultório, tem a parte do exame físico que a gente faz, mas, assim, tá fácil, né, o acesso, né? Não tá tão difícil assim. Claro, eu trabalho na área privada também, então, claro que existe o viés do SUS que imagino que ainda seja muito difícil esse acesso. Mas no consultório particular, assim, a gente tem pego bastante, tem uma demanda muito grande atualmente. Mas é importante, né, porque a gente está discutindo isso agora e quem estiver ouvindo vai se der um estalinho, fala assim, putz,
eu estou precisando, entendeu? De dar uma chegada. Pode ser no urologista, no cardiologista, no endocrinologista, mas assim, esse contato, né, eu acho que é fundamental. Em relação à parte de atividade física, assim, todos os pacientes, primeira consulta, eu tiro uma anamnese mínima ali de como é a vida da pessoa. E o que é importante também é essa coisa da atividade física, ela muitas vezes precisa de uma orientação profissional. Não é simplesmente, faça atividade física, né? Porque isso depende da vida de cada pessoa, aonde que ela consegue, quando, e às vezes ela não faz porque não encontra o momento, né, aonde que ela pode encaixar, qual tipo de atividade física é boa para ela. Porque eu falo assim, você tem que fazer alguma coisa, mas eu falo assim, só não vai achar que é super-homem e se arrebentar, porque o que a gente mais vê, fui fazer e aí me arrebentei. Então, por isso que, assim, é papel de qualquer profissional de saúde, assim, orientar, né, em relação a isso também. Exato. Fabrício fez um joia ali, ele concordou, hein, Gibrão? Não, essa última frase maravilhosa, exatamente. Assim, a gente teve assim, sempre uma discussão sem nenhum sentido e nenhum benefício à sociedade, se o médico deve prescrever exercício. É óbvio que o médico deve prescrever exercício. Prescrever exercício é dizer para o indivíduo que é importante, é igual como se fosse remédio. A orientação, a condução da atividade física, sobretudo em pessoas que querem um exercício de melhor qualidade e para pessoas frágeis, com pouca proficiência do exercício, deve ser conduzida pelo professor de educação física. Isso de longe é uma disputa, uma sinergia. Né? Assim, são discussões infrutíferas, né, Zimbra? Que só afasta as pessoas do exercício. Não faz o menor sentido isso. O médico tem que prescrever exercício e o professor de educação física tem que preocupar com a pressão do paciente. As duas coisas. Sim, são os profissionais de saúde. E isso vai ajudar a corrigir a erros anacrônicos, por exemplo, como o Ministério da Saúde não tem professores de educação física. Faz algum sentido isso? O INCA, se tiver, ele não está lá pelo Ministério da Saúde, está pela Ciência e Tecnologia, que aí você pode contratar um professor de educação física, porque não tem. A reabilitação de Laranjeiras, reabilitação do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, não consegue contratar professor de educação física, porque não tem essa função no Ministério da Saúde. Isso não faz o menor sentido. Sim, você não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista, não precisa ser professor de educação física para dizer que atividade física é importante, que alimentação saudável é importante. Você não precisa de uma consulta para isso. E você tocou num ponto, Fabrício, que o JAMA, né, o Jornal da Sociedade Médica Americana, publicou em 2018 que você não precisa estar em forma para colher os benefícios da atividade física. Então, você tocou num ponto muito importante, porque às vezes o indivíduo, até mesmo obeso, mas é um indivíduo ativo, ele está mais saudável, talvez eu não possa afirmar, do que o indivíduo sedentário magro. Não é, Fabrício? Dependendo das condições, né, ele já colhe os benefícios da atividade física. Né? É óbvio que ele pode melhorar isso, né, seguindo as orientações, que até subiram, né, de 150 minutos para 300 minutos, né, de forma moderada. Não tenho dúvida. Legal, a gente né, o Fabrício sabe disso bem. Eu tenho um pouco de receio disso, Zimbra, do questão de subir o volume, porque eventualmente afasta quem. O cara acha 300 minutos, um negócio impossível, não chegar a isso nunca. Igual aqueles de 150 quilos que hoje sobe na balança, você diz, eu nem vou tentar começar a emagrecer. Tanto emagrecer como fazer atividade física, os maiores benefícios são, no caso do exercício, quando eu saio do sofá, e no caso do emagrecimento, o primeiro quilo. O benefício é perene, né? A gente vai ganhando cada vez mais, até hoje, pelo menos para atividade física, não tem evidência de teto, mas ele vai reduzindo em termos relativos a cada vez que eu avanço na escala do volume e da intensidade do exercício. Então, o primeiro passo é o mais importante. Sair do sofá é o passo mais importante em relação à redução de mortalidade e doença crônica. Desculpa. Sim. Não, sim. Não, é perfeito. Só concluindo. Quando eu me refiro a aumentar a meta, né, dobrar a meta, isso virou até um meme, né? Na verdade, é porque você tem condições de otimizar esses ganhos, né? E, obviamente, tem um limite também, senão daqui a pouco as pessoas vão estar querendo fazer 600 minutos. Também não é isso, não é uma doença. Mas você tocou num ponto importantíssimo, que também as pessoas confundem atividade física com exercício físico. São coisas diferentes, né?
A atividade física é levar o cachorro para passear, é subir uma escada, né, brincar com o filho, fazer uma jardinagem. Isso é atividade física. E isso já te tira do sedentarismo. É importante frisar isso também, né? Então, como você falou, a gente está falando de mínimo, né? Se mexer mais, gastar 300 calorias além do basal, né? Você tem um metabolismo basal em torno de 2.000, 2.500, você gastar 300 a mais através da atividade física. Já te tira do quadro fúnebre do sedentarismo, né, Fabrício? Sem sombra de dúvida. Assim, tem estudos mostrando que 15 minutos de atividade física diários reduzem significativamente o risco de morrer por qualquer coisa. Então, assim, sai do sofá. Esse é o passo mais importante. Essa frase do Fabrício aí, do Zimbrão, é bem impactante, né? Vocês veem que a gente está discutindo o Novembro Azul e muito mais do que... A gente falou muito mais do que necessariamente só o câncer de próstata, né? Acho que o principal é falar sobre saúde do homem, né? E como ele, sendo saudável, ele vai impedir que o câncer ele acabe progredindo. A gente tem hoje uma noção clara de que a atividade física também protege contra o câncer. A gente acaba sempre se preocupando e lembrando da relação de atividade física com doenças cardiopulmonares, né? Mas o fato é que uma atividade física regular também é recomendada para pacientes oncológicos, deve ser realizada, inclusive no intuito de não deixar que aquele câncer que o paciente teve no passado retorne. Mas agora a gente vai para as considerações finais. Está excelente o papo, dava para ficar bastante tempo, inclusive. Foi muito bom mesmo. Eu queria que cada um falasse rapidamente aí desse seu recado final, já agradecendo a todo mundo, e depois eu pego a palavra de novo para fechar. Zimbrão, primeiro os mais velhos, você. Então tá. Não, eu vou deixar duas. Eu gosto de falar uma coisa, o Fabrício gosta quando eu falo isso, né? Eu tive o prazer e a honra de falar lá no laboratório do Fabrício. O Fabrício tem um centro de excelência aqui no Rio. Para quem não conhece, o Laboratório da Performance Humana, ele não faz jabá, mas eu posso fazer porque não é jabá. É um lugar que quem gosta, quem faz atividade física, se preocupa com a saúde, não precisa só fazer atividade física, mas está querendo fazer, tem que passar pelo laboratório, né? E eu, inclusive, tive a Covid. Fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi me consultar com o Fabrício para poder ver se eu estava apto a retornar à atividade, mesmo sendo um atleta, né, um atleta amador e, né, enfim, praticante de atividade extrema e tudo. Eu fui lá porque eu fiquei com medo, né, de retornar, porque a gente vê histórico de morte súbita, né, pós-Covid, uma série de coisas. Mas, enfim, eu acho que, assim, duas coisas que eu tenho que falar. Primeiro, o seguinte, a desculpa que todo homem dá é falta de tempo, a maioria, né? Trabalho, faço muita coisa. Bem, eu tive que separar 5 horas por dia para fazer quimioterapia, tá? Eu não pude chegar para o oncologista e falar, eu não tenho tempo para fazer 5 horas de quimioterapia. Eu tive que arrumar essas 5 horas para fazer quimioterapia, eu ia morrer. Então, assim, para não chegar a um quadro extremo de ter que fazer quimioterapia, uma reabilitação cardíaca e tal, que tal fazer 15 minutos, 30 minutos de exercício por dia? Essa é uma reflexão. Para pegar pesado mesmo, você mudar um pouco de perspectiva, né? É melhor cuidar do que depois ter que arrumar esse tempo, porque não tem mais jeito, né? Se der tempo para arrumar também, né? Talvez nem dê, pode ser tarde. E o outro é a questão de falar sobre benefício de atividade física e alimentação saudável não funciona. Só falar que faz bem. Porque isso a gente vê o dia inteiro. As pessoas falam sobre isso, a televisão fala sobre isso, a mãe fala sobre isso, tem que comer salada, tem que comer legume, tem que fazer exercício. O médico fala sobre isso. Alguns médicos, quando o paciente está lá na porta saindo, tchau, obrigado. Não esquece, se exercita, hein? A recomendação que muitos médicos fazem é essa, é aquele adeus do paciente saindo, não esquece de fazer exercício. Isso não é prescrever exercício, né, Fabrício? Então, assim, eu acho que falar de benefício não está funcionando, que a gente conhece um monte de médico sedentário, fumante, nutricionista, professor de educação, enfim, eles sabem que faz bem e não praticam. Então, acho que assim, o que a gente pode usar é a expectativa que você tem com benefício. Então, assim, colocar uma meta. Resumindo, é colocar uma meta. Eu quero caber num vestido, eu quero caber num terno, eu quero correr uma corrida de 5 quilômetros, eu quero subir uma ladeira sem ficar ofegante. Sei lá, alguma coisa que te faça ter um objetivo, né? Isso eu acho que é um grande lance para você mudar, porque saber que faz bem a gente sabe. Então, você tem que trazer essa realidade para uma coisa sua, prática, né? Então, acho que é isso, gerar expectativa com esse benefício. Eu acho que é uma dica que eu deixo aí. E a questão do tempo, que é desculpa.
tempo é prioridade. Perfeito. Tiago, quer comentar? Bom, agradecer a participação e acho que duas coisas, assim, a medicina está mudando muito, né, com esse advento da telemedicina, pandemia, e as pessoas estão mais preocupadas, né, estão dando mais valor, assim, para questões de saúde. E tem um movimento, inclusive, né, nas áreas de gestões que se fala muito em VBHC, que é cuidado de saúde baseado em valor, né? Os planos estão cada vez mais falando sobre isso. Claro, ainda isso precisa estar engatinhando, né? Precisa de evoluir bastante, mas o valor é esse, né? Da saúde integral, do equilíbrio entre o físico e o mental, né? Então, eu acho que a gente está caminhando aí para esse lado. E na próxima conversa que a gente tiver, vocês podem chamar, eu acho que novembro é o mês do diabetes também, né? Então, talvez aí o Paulo tenha uma profissional aí que poderia falar, chamar algum endocrinologista também, que, putz, tem muito a acrescentar, né? Acho que essas conversas são muito produtivas. E quando a gente fica especialista, né? Às vezes só fala com o urologista, mas quando a gente encontra pessoas de outras áreas, né? E acontece esse brainstorming, assim, eu acho que, putz, é muito, muito agregador para todo mundo. Obrigado, Tiago. Fabrício. Bom, mais uma vez agradecer o convite. Quantas vezes me chamaram e tantas vezes eu aparecerei aqui. Esse tema é o que mais me empolga na ciência do exercício. Exercício para prevenção, sobretudo das doenças oncológicas. Existem 26 tipos de câncer, onde a gente tem meta-análise comprovando. Meta-análise é o artigo com maior impacto que a gente pode ter, obviamente desde bem feita. 26 tipos de câncer, onde as meta-análises mostraram que a atividade física regular, o exercício, né, como o Zimbrão bem falou, reduz o risco. Ter um câncer não é legal. Quem já teve pode falar isso. O exercício não só diminui a sua chance de ter, como aumenta a chance de você ficar curado uma vez tendo. Zimbrão é a prova viva disso. Eu tenho certeza que a pessoa que não fez atividade física na intensidade que ele fez, no volume que ele fez, até o dia que ele adoeceu, não toleraria da forma como ele tolerou. Eu vi esse rapaz pedalando depois de ter feito quimioterapia. Verdade, Zimbrão? Então, assim, eu desafio qualquer pessoa a achar uma ferramenta que te proteja mais de ter doença e, uma vez que você tiver a infelicidade de adoecer, que te aumente a chance de você ficar curado dela, seja ela qual for, como o exercício é capaz de fazer. Então, por favor, se mexam. Perfeito. Indo também nessa vibe do desafio, e a gente discutiu tanto isso hoje, eu acho que é um desafio aqui para o Todos Juntos contra o Câncer, para a gente fazer uma live sobre saúde mental e câncer, saúde mental, principalmente depois de tudo que aconteceu na pandemia, todas essas considerações. Eu acho que passando aí outubro rosa, novembro azul, cabe bem a gente falar um pouco sobre isso, que com certeza vai impactar todo esse universo de pacientes e também quem circunda o tratamento oncológico, sejam pacientes e profissionais de saúde. Bom, tem um outro recado que é importante, para lembrar também do desafio do Zimbrão. Eu vou querer isso aí, hein, Zimbrão? Depois você vai me falar direitinho, eu vou querer aparecer aí. Eu achei bem legal a iniciativa. Então, para todo mundo que é do Rio aí, dar uma olhada depois, seguir ele para ver essa questão do desafio do Zimbrão. E eu queria convidar todos os participantes aqui para dar um sorrisão aqui para a gente tirar uma foto para o nosso final aqui de live, e agradecer você, público que está aí olhando a gente, todas as pessoas que estão acompanhando. Obrigado por estarem conosco todo esse tempo, e a gente fica aberto aqui às perguntas para responder depois no final da live. Vai ter lá no YouTube, no Facebook, o espaço para você deixar o seu comentário, e a gente pode responder com o maior prazer. Obrigado, gente. Boa noite. Foi ótimo. Parabéns para todo mundo.